boa noite. Oi, Luana, que delícia te ver aqui. Oi, gente, boa noite. Oiê. Vou esperar a Rosana entrar um pouquinho, enquanto isso eu vou falando oi pra todo mundo. Bruna, que delícia, a Bruna é minha colega de faculdade, pode me ajudar demais. Deixa eu mudar a câmera, senão vocês vão me ver torto. Karina, Joana, Juliana, todo mundo da minha casa que tá me vendo, Eduardo, Gabi. É isso. Acho que vai ser ótimo. Bruna, você me ajuda, qualquer coisa, vai perguntando. Vou tentar aqui fixar tema. Pera aí, que eu não tô muito adaptada com live, mas tô começando. Deixa eu assinar aqui pra todo mundo que tá entrando. A Gabi do Unisal também. Oi, Bianca. Oi, Carla. Oi pra todo esse pessoal que tá entrando. Pessoal da Rosana, que eu sei. Boa noite pra todo mundo. Tô esperando a Rosana entrar. Rosana, na hora que entrar, me dá o oi pra gente falar desse tema. Oi, Juan. E aí, gente, como é que tá? Vou falar um pouquinho do que a gente vai... Você foi aluna da Rosana, eu também fui aluna da Rosana. Tô esperando ela entrar. Oi, Fer, pra gente falar, mas a gente vai falar hoje um pouquinho, né, do feminino e da sexualidade. Acho que num momento tão importante, esse histórico, do qual o Talibã está tomando poder, o que isso tem a ver com a gente, né? Tem a ver com todas nós mulheres, né? Porque é um roubo à feminilidade, ao feminino do mundo, né? Tem uma escritora americana que é Audre Lorde, deixa eu arrumar aqui, opa! Que ela conceitua muito bem isso, né? Ela vai falar muito bem sobre uma coisa que muitas vezes a gente pensa assim: o que acontece com uma mulher lá em outro país? A Rosana entrou, né? De outro país, e o que tem a ver com a gente, né? Quando uma mulher não tem todos os direitos, todas nós somos afetadas, né? Bel, muito obrigada, continue seguindo, e eu já vou chamar a Rosana pra gente se apresentar, porque a gente tem aí 1 hora com ela, né? E tem que ser aproveitado. Você me aceita? Veja se chegou o convite. Bem? Oi. Oi, Olá, Helena. Oi, Rosana, boa noite. boa noite, tudo bom? Eu estava brigando aqui com os aparatos Não, o eletrônicos. meu já caiu já umas 3 vezes. Se cair, gente, eu vou arrumar na frente de vocês, porque tava falando, né, Rosana, no começo, assim, que eu gosto muito de live, mas eu percebi, assim, que no começo da pandemia teve... Todo mundo fazia live, um excesso de live. Aí eu fugi mais pro conteúdo do post. Mas agora, no atual momento que eu reformulei uma questão digital, e por ser o mês da psicologia, eu acho muito importante a gente trazer e falar sobre psicologia e falar sobre os principais temas que a gente vê na clínica, porque passamos por um período pós-pandêmico, estamos indo, espero, para o pós-pandêmico, e a gente está vendo muito o adoecimento, psicossomatizações. Então, nunca foi tão valorizado o profissional de psicologia. Infelizmente, a gente precisou de um momento desse para poder trazer essa valorização, né, da saúde mental. Mas que bom,
né, que agora a gente pode falar de psicologia de uma forma menos estigmatizada e de uma forma mais clara. E eu acho que as lives, acho que as lives, aí olha, você vê que chatice. Pensei que era só eu que estava com Não, problema. Rosana, Falando, eu meu vou Deus, o quebrar isso. negócio vai começar, o telefone tá torto. Como é que... Como é que faz? Que bom que a gente pode falar de saúde mental. Então, a gente trouxe esse tema das mulheres. Eu comecei a falar um pouquinho antes de você entrar, que eu acho que não das mulheres, mas do feminino e sexualidade, que é muito importante a gente estar trazendo, porque é um dos assuntos que mais aparece na clínica. Eu vou me apresentar, eu vou te apresentar um pouquinho, depois eu quero que você se apresenta. Vou conceituar e vou trazer Silene, todo mundo que está entrando, Bruna lá de Cristina, uma pausa, né? Porque é conterrânea, eu tenho que falar um oi. E todo mundo que está entrando, eu queria agradecer a todo mundo que parou para assistir a gente, né? Assim, eu tenho a honra de trazer a Rosana. Eu sou a Monique Brandão, para quem não me conhece, eu sou psicóloga formada no Unisal, a Rosana foi minha professora. Eu atuo na clínica e na psicologia organizacional. Poderia falar algumas coisas de currículo, mas acho que isso as pessoas conseguem ver em Lattes e ver em LinkedIn, LinkedIn, né, hoje em dia. Eu acho que a coisa mais importante que eu tenho para falar sobre a minha formação, né, é que foi uma formação muito diferenciada. Porque eu tive professores como a Rosana, e isso me fez ser cada vez olhar para a psicologia de uma forma com muito amor, muito disruptivo. A formação do curso do Unisal é uma formação muito ética. E isso, Rosana, eu vejo assim a diferença na prática e no dia a dia. Então, eu não tenho como agradecer assim todo o período que eu passei no Unisal e passei com vocês. Porém, eu poderia apresentar a Rosana Pena de muitos jeitos, mas como eu sei que tem meus colegas, eu vou falar de uma coisa que é muito pessoal, que é minha. A Rosana ela foi minha primeira orientadora de estágio em clínica, né? Rosana é junguiana, tem mestrado, enfim. Eu me lembro, Rosana, até hoje das suas aulas e dos meus olhos brilhando quando você entrava, porque você sempre foi uma professora que saía do papel de professor e ia ao aluno, né? Você sempre fez questão de passar todo o seu conhecimento de psicologia de uma forma incrivelmente brilhante. E para mim, assim, você não tem noção. Talvez dos momentos da minha vida, um dos momentos que eu estou mais nervosa, porque é uma incrível honra ter você aqui comigo. Mas não é isso que eu queria falar de você. Já que a gente vai falar do feminino e a gente vai falar das mulheres, a Rosana é uma pessoa que modificou a minha vida há muito tempo, desde que eu a conheci até hoje, e bem, espero que fique por muito tempo ainda comigo sempre. Mas teve uma época da minha vida que, esses dias eu vendo uma live do Caíto Maia, que é o dono da Chili Beans, ele falando da questão assim, perguntaram para eles que em muitos lugares a questão do LGBTQIA+, soava como falso. E da Chili Beans era muito real, dava para perceber que eles gostavam e tal. E ele falou assim, olha, você tem que acreditar naquilo que você faz, você tem que acreditar. E não foi à toa que eu chamei a Rosana para falar do feminino. Porque a Rosana é uma pessoa que levanta outras mulheres. E num momento que eu estava muito mal, no meu pós-parto, do qual, tipo, você não tem quase ninguém, você tem uma questão aí, uma briga com o seu feminino ao extremo, né? Tipo, a minha energia estava zerada, meu psicológico estava zerado. A Rosana não só foi uma mulher que levantou outra mulher, mas foi uma mulher que naquele momento, eu não tenho dúvida de falar isso, salvou uma maternidade. E não como psicóloga, não como professora, mas apenas como uma outra mulher, apenas como uma alma humana, como diz o Jung. Então, Rosana, é isso que eu queria falar de você. Esse ser Nossa, super especial. nossa, que lindo. Muito obrigada. Para mim já está sendo um presente só por tudo isso que você falou. Imagina. Eu esperava, né? Fico muito feliz. Nossa, para mim é muito gratificante ouvir tudo isso.
Estou muito feliz de estar aqui, gostei muito do convite, adoro o tema. Estou feliz que eu estou vendo aí uns ex-alunos entrando, né? Obrigada pela participação e é um prazer. É muito grande estar aqui. Ah, É interessante, né? Porque às vezes a gente não tem noção de como a gente influencia a vida do outro, né? não. E eu me reencontro com vocês e ouço essas coisas e eu falo, nossa, nem sabia que tinha acontecido tudo isso. E, Rosana, para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho da Rosana, a Rosana tem uma clínica que é uma potência em psicologia em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dela antes da gente entrar no tema. E ela tá com um canal no YouTube que tá muito legal, que inclusive eu fui estudar no canal dela no YouTube sobre o feminino e todas as questões da sexualidade, porque a Rosana também é sexóloga. Então, fale um pouquinho da clínica, Rosana. Vamos lá. Então, eu formei, né? Me formei em 91. Então, comecei a atuar em clínica e na docência, que são as duas coisas que eu amo. E aí, depois de alguns anos, me mudei para São José e fui ganhando e resolvi ampliar um pouco mais o meu negócio e transformar meio que não só numa clínica, mas num instituto que oferece também um pouco mais da formação na psicologia analítica, que é a paixão que eu tenho, que eu estudo há muitos anos. Né? Então, a Paion, para mim, tem um carinho, eu tenho um amor muito especial pela clínica, porque tem toda uma história, né? Desde 2007, aí, com esse status de clínica, né, de clínica Paion, faz. Só por curiosidade, o nome, né, porque às vezes as pessoas acham que é a abreviação de algum nome, mas o nome Paion é um outro nome do deus Apolo. Né? Apolo era o guardião do oráculo de Delfos, que ajudava lá os gregos na antiguidade no processo de autoconhecimento. E acho que é isso, assim, fui fazer fiz a minha especialização em psicologia analítica, depois eu me formei, fiz meu mestrado na PUC de São Paulo, e aí também resolvi estudar um pouco mais sobre sexualidade. Né? A gente vê que tem uma demanda muito grande que chega no consultório e as pessoas não se conhecem, né? Estão confusas em relação a isso. Tem muitos fatores que interferem na sexualidade, né? Fatores culturais, fatores familiares. Então, acho que é um campo muito vasto que um campo muito que dá possibilidade aí para a gente ajudar bastante outra pessoa. É isso. Rosana, então para a gente entrar um pouquinho no tema, né? Eu estava conversando com eles no início, né? Do nosso resgate ao feminino, né? Tipo, que eu acho que é importante a gente conceituar. E eu trouxe uma questão, uma provocação no feed hoje abaixo da questão do Talibã, né? Porque assim como talvez assim como a Simone de Beauvoir, a Audre Lorde, que são escritoras que falam sobre o feminismo, apontam assim que quando uma mulher, né, tipo, não tem um direito, nós todas não temos. E a Simone ela fala, baixa uma crise, alguma crise religiosa, alguma coisa que os direitos das mulheres vão ser roubados. Né? Apesar dessa leve conceituação histórica, né, tipo, do que é o hoje, do que a gente está vivendo, infelizmente, no dia do hoje, do qual o que a gente pode dizer? Um regime rasgado por muitas questões, do qual vão ser tirados todos os direitos das mulheres, né? A gente olha para isso e começa a falar, né? Tipo, o que é o feminino? O que é a questão da sexualidade? Porque, como eu te disse poucas horas atrás, quando eu olho uma foto das mulheres antes do Talibã, né? Tipo, todas coloridas, vestindo roupa, e agora, né, tendo que, mais uma vez, obrigada a usar a burca, né? Tipo, de forma inteira. Eu penso nisso como as questões que a gente tem aqui no Brasil da sexualidade, né? Faço uma analogia
trago talvez metaforicamente, né? Porque assim, na minha clínica, Rosana, quando a gente vai falar de sexualidade, me parece que é um tabu enorme. E quando a mulher começa ela chega aqui, assim, com a cor black, digamos assim, preto, né? Com tudo muito escurecido na sua mente. E à medida que a gente vai falando e conceituando, né? Tipo, e tratando isso, vão sendo tirados, né? Todos os panos, todas as vestes, e ela começa a ter uma vida, porque a sexualidade é uma mobilidade, né? Ela é também, né, um dos conceitos, né, olhando para o conceito da OMS, né, é uma energia que move a vida. E aí parece que ela começa a se olhar, né? E a gente acha que só mulheres têm problemas, mas não, muitos homens também têm problemas, né? E isso é indiferente de gênero. E a partir dessa introdução, Rosana, eu queria. Agora a palavra é sua, é com você. Eu queria que você conceituasse tudo isso, falasse um pouquinho disso pra gente. Bom, vamos fazer junto. Então. Alguém pediu para fixar o tema aí. Estão perguntando Uhum. qual é o Eu tema. vou tentar fixar. Alguém sabe como fixa o tema? Me ajuda, porque é firme, mas vou tentar. Dona do negócio aí. Então, acho que vamos. O tema é sexualidade feminina, né? Mas eu acho que vou começar conceituando sexualidade, porque a sexualidade é um conceito muito amplo. Embora, né, a gente discute a palavra sexualidade, e talvez, né, a maioria das pessoas se remeta, pense em sexo, sexualidade é muito mais ampla, tá? Quando a gente fala de sexualidade, nós estamos falando de, claro, né, de sexo, de ato sexual também, mas a gente está falando de sexo biológico, a gente está falando de orientação sexual, né, que é para onde eu dirijo o meu desejo, se é para um homem, para uma mulher, se é para ambos, se não é para ninguém. A gente está falando de identidade de gênero e a gente está falando também, eu queria frisar muito isso, porque eu acho que isso está muito na base da dificuldade sexual feminina, principalmente, a gente está falando também da relação que se tem com o próprio corpo, né? Então, como eu vejo o meu corpo, se eu vejo, né? Tem muitas mulheres que não veem, tem muitas mulheres que não conseguem olhar o próprio corpo, tem mulheres que têm vergonha de olhar o próprio corpo. Então, assim, se eu não vejo, eu não me reconheço. Se eu não me reconheço, eu não sinto. E aí fica difícil experimentar, a gente pensar no ato sexual. Por quê? Porque a mulher não está livre para isso. Então, a sexualidade também diz respeito a esse reconhecimento, a essa relação com o próprio corpo e com a relação com outros corpos. Né? Não no sentido sexual, mas assim, o meu corpo é a primeira referência que eu tenho de mim no mundo. Se a gente olhar para o bebê, né, prestar atenção no bebê, como que ele começa a se reconhecer? Como é que ele começa a saber que existe algo ali, né? Não é a mãe, através do próprio corpo, sensações corporais. Então, essa relação com a gente mesmo, né? Essa relação com o próprio corpo é muito importante. Então, eu queria deixar um pouco fixado, não na tela, mas dentro Já de estou resolvendo vocês, isso agora. essa ideia dessa relação importante com o próprio corpo. Então, quanto eu me vejo, quanto eu me conheço, quanto eu me reconheço. Eu acho que isso tem tudo a ver com a sexualidade. Sem isso, a gente não vai conseguir ter uma vida sexual, pensando em ato sexual saudável. Né? Se eu tenho medos, se eu tenho reservas, se eu tenho dificuldades, né? Por exemplo, um tabu muito grande ainda, né, é a masturbação. O direito de se tocar, né? E aí nós estamos falando da sexualidade feminina, eu vou falar mais da mulher. O medo, o receio, né? A questão religiosa se interfere muito. Então, assim, o quanto eu realmente tenho posse do meu corpo, né? O quanto eu realmente posso coordenar esse corpo, né? O quanto eu posso dialogar com esse corpo. Isso é vital, tá? Pensando nisso, né, se nós estamos falando de sexualidade feminina, o que é o feminino? Então, a gente pode entender aí, né, duas formas. Olhar para o feminino enquanto ser biológico,
corpo feminino, expressão desse corpo feminino. E aí, claro, a gente tem uma biologia específica, não vou entrar nisso. E a gente pode falar de um princípio feminino, que é o feminino enquanto arquétipo. Que é esse feminino que pertence a toda a humanidade. Né? Que é esse princípio que rege, que está contido no nosso consciente, inconsciente, independente da gente ser homem biológico, mulher biológica. Tá? O que está atrelado a esse feminino? Né? O que caracteriza, por exemplo, esse princípio feminino, esse chamado princípio feminino, que a gente vai ter dentro da psicologia analítica, cunhado como ânima. Então, o que está relacionado a esse princípio feminino? A gente associa o feminino a criatividade, afetividade, eros, o que mais? O que for relacionado à gestação, à preparação, à nutrição, a cuidar, tudo, gente, enquanto função. Né? Não estou falando da mulher exercendo isso necessariamente. Você pode ter um homem, né? Nós temos isso também na psique do homem, esse princípio feminino, um homem que atue dessa forma, que se expresse dessa forma no mundo. Isso não tem nada a ver com orientação sexual, não tem nada a ver com sexualidade. Tá? Então, estou falando de uma função psíquica que é extremamente importante no mundo. Né? Não estou dizendo que o masculino não é, tá? Mas o nosso foco aqui é o feminino. O que a gente está precisando, né? A gente tem visto tanta gente pedir por isso, né? Chegar com essa demanda também no consultório. A gente está precisando de amor, né? De afeto. A gente está precisando de conexão. E o princípio feminino ajuda muito nisso. Né? O feminino é o amor, é esse eros, é o que vai conectar. Quando eu falo de feminino como princípio está relacionado a gestar, não é o gestar fisicamente um ser, né, um bebê, mas isso tem a ver com gestar projetos, com criar, desenvolver, né, estar no mundo dessa forma. E aí, vamos tentar pensar em como é que está o nosso mundo hoje. Como é que estão as relações humanas e o quanto a gente né, desde o positivismo aí, a gente foi usando demais a racionalidade, né, e foi deixando de lado a afetividade, que está intimamente relacionada ao feminino. O que eu estou querendo dizer com isso? Parece que é uma Mais a balança, gente... né, Rosana, que está pendendo muito para um lado só, né? Isso, exatamente. E aí a gente tem adoecimento físico, psíquico, enfim. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente puder desenvolver esse feminino dentro de nós, né, sejamos mulheres, sejamos homens, mais a gente vai estar podendo favorecer conexões entre as pessoas e trazendo algo mais criativo para o mundo. Não tem como a gente não falar da pandemia, né? Porque é algo que está aí, que é emergente também no físico da gente, né? No nosso físico, no nosso coração, porque assim, isso impactou a vida de todo mundo, mudou a nossa vida, né? Por isso também a gente está aqui. Mas eu sempre tendo a olhar para a finalidade de tudo que vem acontecendo. Então, vejo que a pandemia ocorreu, e, assim, claro, não queria que tivesse ocorrido, não precisava ter ocorrido, não precisava ter, né, tantas pessoas, tanta tristeza, mas fico pensando numa finalidade maior aí, né, mais arquetípica, se isso também não é um chamado para a humanidade recolher um pouco e entrar mais em contato com essa afetividade. Tá? Então, isso são coisas que perpassam assim, em mim. Eu acho, né, Rosana, assim, que a pandemia, ela veio também no sentido
de olhar para dentro de si mesmo, né? Porque assim, a gente está vendo índices, né? Tipo, divórcios, é, de doenças, de psicossomatizações explodindo, porque talvez antes da pandemia, não só um chamado para a sociedade, mas um chamado para si mesmo, é, a gente já via fazia muitas coisas que a gente tinha um comportamento escapista, né? Tipo, a gente estava frustrada, a gente saía e a gente não resolvia o problema. Parece que esse momento do qual a pandemia joga a gente para dentro das nossas casas, né? Para dentro de um ambiente do qual a gente não pode sair, me parece que internamente foi também feita uma revolução, né? Foi feito algo aí que não dá mais para não resolver, né? Então, Sim. ela veio para modificar, acho que toda uma estrutura, diríamos assim, psíquica, né? Tipo, de cada um vai sair diferente de uma forma ou de outra dessa pandemia. Sim, com certeza. É, na psicologia analítica, a gente fala muito do movimento da energia psíquica, né, que é chamado também de libido, mas que não é só sexual, e é Exatamente. um movimento de progressão e regressão. Então, enquanto a gente está produzindo no mundo, atuando no mundo, a gente está usando o movimento de progressão. Quando a gente se recolhe para o nosso mundo interior, a gente está fazendo um movimento de regressão, que é muito importante, a gente precisa dos dois. Então, não é uma regressão no sentido de, estou evoluindo, né? Estou deixando de ser uma pessoa Uhum. legal, estou piorando. Não, é uma regressão necessária, que eu acho que a gente pôde e ainda pode aproveitar muito da pandemia para isso. E Uhum. assim, pensando na balança que você falou, né, na equilibração psíquica, o que a gente precisa obter com isso? Então, quando eu me recolho, é uma chance que eu tenho de entrar mais em contato com o meu inconsciente, né? Não só com o meu mundo interno, de maneira mais subjetiva, mas com o próprio inconsciente. E aí, se esse feminino estava adormecido aí nesse inconsciente, é hora de resgatar. Uhum. Então, eu só vou conseguir atuar bem, né, e me relacionar com esse feminino se ele estiver aparecendo para mim na minha consciência. Quando não Absolutamente. está, seja no homem, seja na mulher, é preciso fazer esse resgate. Então, esse feminino, será que eu estou vivendo? Então, será que eu consigo atuar com os filhos? E a gente vê, assim, também muitas mulheres, quando a gente fala, por exemplo, pensa, né, na redução do feminismo, Uhum. a gente já associa com briga por igualdade de direitos, né? Mulheres são iguais aos homens. Gente, não somos, né? Não somos. Diferenças precisam ser respeitadas. Não quer dizer que um é melhor ou que é pior. Então, Uhum. assim, acho que isso também trouxe uma carga muito pesada para a gente que é mulher, que é assim, veio uma imagem agora, né? Uma, uma mãe ou um pai, não sei, dura, falando com o filho, engole o choro, né? Então, parece que coletivamente falaram isso pra gente, assim, engole o choro, porque você tem que ser forte, Tem tem que que ser forte de aguentar, uma você hora tem que para outra. bancar. Uhum. É. E Uhum. assim, o feminino não é fraco. Né? Então a gente não precisa ir para o extremo do ânimo, Uhum. da racionalidade, para aguentar viver nesse mundo. Uhum. Uhum. Absolutamente, né, Rosana? A gente vê muitas. Eu comecei falando com duas frases de duas feministas, né? E a gente vê assim uma conceituação muito errada, né? De várias coisas e sobretudo, essa questão de querer trazer o feminino para um lado fraco, né? É, de verdade, I'm sorry, mas desculpa, pessoal, mas somos nós que damos a luz, né? Tipo, toda a própria questão da natureza, das mulheres, ser mulher no mundo hoje, ser mulher no Brasil e não ser mulher, mas se sentir isso que é independente, né? E tipo, ter o feminino é muito difícil, né? A gente estava falando da conceituação, a gente tem que falar de uma das coisas mais importantes que aconteceu foi a revolução sexual, né?
que aconteceu nos Estados Unidos, Alemanha, em 1960, e foi quando foi a chegada da pílula anticoncepcional, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Rosana. Qual que foi a importância histórica desse momento para o psiquismo, né? Tipo, para a liberdade sexual e para a sexualidade, lembrando que a sexualidade não é só a questão do ato sexual. Do ato sexual. Uhum. Tá. Eu vou começar a história um pouquinho antes, posso? Uhum. Eu queria começar 5.000 anos atrás, lá no matriarcado, né? Porque assim, a gente só conhece, vive esse patriarcado, né? Essa regência mais masculina, que não é só em questão do homem, mas do próprio ânimo. Não sei se vocês entendem quando eu falo isso, né? Não é, o patriarcado é porque os homens estão no poder. Não. Tem mulheres também que estão vivendo como homens, atuando como homens, no sentido do princípio masculino. Então, assim, antigamente, né, se pudesse olhar 5.000 anos atrás, as sociedades eram matriarcais. Como assim? Né? Então, o poder exercido, quem mandava no pedaço, vamos dizer assim, eram as mulheres. Então, chamava de matriarcado. Por quê? Porque a mulher era endeusada, né? Porque ela conseguia trazer uma vida. A mulher engravidava, gestava, trazia uma nova vida para o mundo. Olha que importante isso. Olha que processo importante. E, mas né, por que essas mulheres estavam no poder? Porque os homens não sabiam que eles eram parte do processo. Então, existia uma dicotomia mesmo. A mulher é responsável pela geração da vida, ponto final. O homem não tinha nada a ver com isso, né? Pensava-se dessa forma. Então, por isso, a mulher, né, a figura feminina era tão endeusada. Nossa, olha o que ela consegue fazer, uma deusa, né? É fantástico isso, ela gera, traz para o mundo. Rosana, por isso, será que tem como aumentar seu áudio? Estão pedindo. Vê se melhorou, se mudou alguma coisa. Pode continuar, a gente vai vendo. Tá, vejam aí como é que tá. Então, essas mulheres eram reconhecidas como detentoras do poder. A partir do momento que os homens descobrem que eles eram parte do processo de concepção, a coisa começa a mudar de figura. Então, assim, essa mulher não está fazendo tudo sozinha, né? Eu também estou participando, como é que é isso? E aí a gente tem uma mudança na configuração das comunidades e essas comunidades que até então eram nômades passam a se fixar. E aí os homens sentem necessidade de demarcar territórios para construir famílias e para que essas famílias crescessem. E aí, assim, como se percebe, né? Se não tiver a minha participação, não tem concepção, então agora quem vai mandar sou eu. Né? E aí eu vou decidir, eu vou ser o dono da terra. A gente sabe pela história que, assim, o dono da terra era o dono da mulher. Então aí começa esse julgo da mulher, né? Quando a gente tem a transição do matriarcado para o patriarcado. Que é o que a gente ainda vive hoje. A esperança é que todo esse caos que a gente está vivendo, a gente rume para uma era de conexão, que é o que a gente chama de alteridade, quando eu realmente reconheço o outro como sujeito. Né? Aí eu não preciso ficar disputando poder. Absolutamente, de mais empatia, né, Rosana? De respeito, né? Quando a gente tem que impor uma coisa sobre a outra, sobre o outro, né? Aí já o equilíbrio que a gente fala da balança já não tá legal para alguém, né? E por isso que essa necessidade tão grande da gente falar e mostrar e sempre trazer esses temas que são de extrema relevância. Né? Nesse momento, Rosana, eu queria convidar você a falar. Eu tenho umas 2 perguntas que eu estou respondendo pessoal. Eu abri uma caixinha e vou responder todo mundo do Instagram, mas tem 2 em especiais que eu quero te perguntar depois.
mas eu queria que a gente começasse a conceituar um pouquinho quais são os principais problemas que a gente vê na clínica, vê nas mulheres, em especial nesse período pandêmico e pós-pandêmico, do qual, né, o estresse, o home office, né, e todas as outras questões sobrecarregou todo mundo. A gente vê um índice de estresse, burnout, estatisticamente aumentando. E lembrando que para a OMS, recentemente saiu uma pesquisa da Universidade de Yale, junto com a USP, mostrando que nós não somos só, além, né, tipo, isso já tinha antes, que nós somos os países mais ansiosos do mundo, mas que agora, pós-pandemia, somos os mais depressivos também. Dentro dessa questão, do momento atual que estamos vivendo, Rosana, o que você vê na sua clínica, tipo, que a gente conversou muito parecido, o que as mulheres sofrem, né? Tipo, como que a gente pode pensar nisso, como falar para essas mulheres que talvez, Rosana, não consigam chegar numa clínica de psicologia, mas que assistam uma live, ver uma questão do próprio Instagram, que hoje é uma ferramenta absurda de comunicação, né? É, talvez é uma das coisas que mais talvez não, também por pesquisa, é hoje uma das ferramentas que mais atinge o público geral, né? O que você pode conceituar? Quais principais problemas? E como depois a gente fala como solucionar, talvez tentar achar uma solução para eles. Tá. Eu posso só antes, Monique, continuar um pouquinho nessa questão histórica, Lógico, chegar lógico. lá na revolução sexual, Aham, só para a gente ver os impactos, e aí a gente insere a pandemia nisso também. tá. Prometo que eu não vou me alongar. Se estiver me alongando, você Não, pode me cortar, porque a imagina. gente tem um tempo aí. Aham, Então, só para retomar, né, quando o patriarcado é instituído, o poder fica na mão do homem, o que vai acontecendo com a mulher? Né? Ela fica subjugada a isso, né? Ela é obrigada, estou generalizando, mas assim, está falando em termos de função, fica subjugada a esse homem, e aí, se a gente pensar na questão sexual, o que vai acontecer? Isso também sofre influência da igreja, né, que aí institui que sexo era para procriação, que isso daria mais condição, né, da organização hegemônica da igreja, isso lá na Idade Média. A mulher, ela tem que dar prazer ao homem. A função dela é dar prazer. Guardar essa ideia, porque vai tudo a ver com as disfunções sexuais. Né? Isso tem um reflexo direto nas disfunções sexuais. Lá, mais ou menos na segunda metade da década de 60, aí a gente tem o surgimento do movimento feminista, né? Que é um movimento feminista contemporâneo que a gente fala. Começa nos Estados Unidos, mas se espalha para o mundo inteiro. E aí, assim, o que eu queria chamar a atenção? Porque a reivindicação principal não era direitos iguais, né? Mas era a libertação da mulher. Então, o que é isso? Essa mulher poder se reconhecer enquanto ser humano, independente do homem, né? Com necessidades próprias, desejos próprios, o que mais? Sair dessa opressão e poder fazer escolhas. Isso tem tudo a ver com o que eu falei no início, que é poder também olhar para esse corpo, reconhecer esse corpo, reconhecer a sua identidade também através do corpo. Paralelo a isso, a gente tem a revolução sexual que você falou, que você já citou, e aí a gente tem o advento da pílula, quebra de muitos padrões, né, de comportamento. Então, por exemplo, a revisão da questão da monogamia, da heterossexualidade. Então, peraí, não tem um jeito certo, um jeito só de viver essa sexualidade. não tem que entrar Né? uma Então, caixinha, né? isso. E assim, sexo também, o ato sexual também pode trazer prazer, não é só para procriação. Então, precisa de método contraceptivo. Então, isso é possível. Né? Até hoje, isso ainda choca, né? Tem um choque disso
relação à igreja, à crença, valores, tudo isso. Porque, né, Você Rosana, tinha pensa perguntado. no nosso inconsciente coletivo, assim, né? Talvez os arquétipos cristãos que ficam, né? E eu vi tem um livro de uma psicóloga da UFRJ que fala bastante sobre essa diferença dessas duas mulheres, né? Quem nós temos como uma referência desde pequenininha, não querendo em nenhum momento falar sobre a igreja, mas a gente tem que lembrar que a gente é de uma cultura cristã, então a gente tem ou Maria como mulher, como grande referência, ou a Eva. Então, ficou uma polaridade, né, entre esse ser mulher, né, porque uma que é a santa e a outra que fez uma, tipo, digamos assim, né, que colocou o pecado original no mundo. Então, o quanto trabalhar a questão do feminino é importante, justamente para a gente não cair no risco de achar que somos uma ou outra, né? Mas que existe uma equilibração Exatamente. a ser feita aí, né? Na fogueira aí, porque você falou de Maria, Eva, eu vou por a Lilith, né? A Lilith Exatamente. foi pior, Ai, chamada que a traiu, né? Lilith ou Lua Negra, né? Uhum, É a Lilith, né? Pela, uhum. pela mitologia, a Lilith foi a primeira mulher de Sim, Adão, a primeira mulher. foi a Eva, né? Exatamente. Uhum. Então, A gente vê Lilith foi a isso primeira. trazendo para uma cultura pop agora, né? No Netflix, todas as questões. A Lilith, ela aparece no Lucifer, ela aparece em todos os de vampiros, né? Tipo, aparece na Uhum, Sabrina, e tudo sendo uma referência bastante, assim, pesada, que precisa ser ressignificada, né? Então, de alguma forma, isso tá isso, dentro da gente também, né, Rosana? com certeza. Como é arquetípico, Arquetipo. todos nós temos a Lilith, não só as Uhum, mulheres, mas os homens também. A Lilith, a Eva, a Maria. E assim, uhum, tem um momento de se viver tudo isso, né? exatamente. A grande questão, nossa, eu acho que é incorporar esses elementos sombrios, não no sentido negativo, mas no sentido de Não. inconscientes, desconhecidos. O que Uhum, a Lilith faz? Ela não se submete, né? Ela não queria ficar por baixo não. na relação sexual. E isso dá aquela confusão toda lá, e daí a Eva vem tentar salvar a questão, né? Mas isso é uma outra história. Então, assim, você me Para um perguntou o outro que, momento, né? que a revolução sexual, o movimento feminista contemporâneo vai influenciar na sexualidade feminina, Uhum, que é o nosso tema aqui. Tem uma influência muito direta, porque assim, essa mulher começa a se reconhecer, começa a perceber que ela pode sim, não só ter direitos iguais, mas que ela não precisa se submeter. Então, isso traz uma mudança sociocultural enorme. Né? Então, a gente tem a imagem clássica, né? O clichê da revolução sexual feminista, que é vamos queimar o sutiã, vamos... A questão não é essa, mas é assim, o quanto eu posso e devo reconhecer o meu valor, né? Devo reconhecer quem eu sou e o meu lugar, o meu papel dentro dessa sociedade. Tá? Então, para chegar um pouquinho aí, né? Aí você perguntou das principais queixas, das principais isso. dificuldades, né? Que a gente acaba recebendo no consultório. Assim, é o que você falou antes, né? Homens e mulheres têm dificuldades sexuais, disfunções sexuais, mas eu vejo que essa questão histórico-cultural traz um peso muito maior para a mulher. Então, a mulher, embora a gente esteja falando, né, revolução sexual lá, década de 60, 70, e aí você fala assim, nossa, teve a revolução sexual, liberdade sexual, abriu tudo. Não é verdade. A Uhum, gente ainda vive sob, né, muitos tabus, muitos preconceitos, muita opressão, tá? Então, assim, a gente vive numa cultura que a gente não observa isso tão diretamente quanto na cultura afegã. Se a gente quiser fazer um paralelo, sim. tá voltando aí uma força muito grande, né, nas notícias, porque a gente teve a retomada aí do Do Afeganistão, né, Talibã. Cabul, lá pelo Uhum, Talibã, né, pelo grupo
Talibã. Então, o que a gente tem? Ainda tem muita repressão. Houve liberação, então houve assim, eu acho que houve uma abertura para esse posicionamento da mulher, mas tem muita repressão, tem opressão, ainda tem papéis muito definidos, né? A mulher é para isso, o homem é para aquilo, e assim, é obrigação da mulher dar prazer para o homem, né? Ou é obrigação de um parceiro dar prazer para o outro. Se a gente pensar também nas relações homoafetivas, esses papéis são complementares. Então, o que eu vejo assim? O que mais é trazido enquanto queixa sexual, vamos dizer assim? Ausência de desejo ou de libido, ou uma baixa muito grande dessa libido, né? Outra coisa que a gente chama de anorgasmia, que é a ausência do orgasmo na relação sexual, e sentir dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia, né? Que é a dor na relação sexual. Claro que, assim, dentro da terapia sexual, uma das primeiras coisas que a gente vai investigar é se há alguma dificuldade orgânica, biológica com essa mulher. Eu digo para vocês que 90% dos casos ou mais não existe nada físico. Né? Então, isso é resultado de repressão, opressão, né? De crenças que são, às vezes, rígidas, de experiências traumáticas que foram vividas, às vezes até mesmo por conta da mulher se obrigar a dar prazer para o homem, né? Lembrando Abusos, que o Brasil estupros. justamente é um dos países que tem maior número de abusos, e Rosana estava fazendo uma pesquisa rápida sobre porcentagem estatisticamente, né, estatístico, sobre os números, né, e 35% das mulheres brasileiras sofrem a anorgasmia. Isso é muito alto. Muito alto, né? E a gente vê o quanto isso é um tabu na nossa sociedade. Toda vez que vai falar de educação sexual em escola, vira uma polêmica absurda, né? Para ver o quanto isso é, assim, como a gente ainda precisa evoluir nisso, né? E sempre, né, Rosana, já que a gente trouxe a Lilith, a Eva, eu gosto muito de uma frase da Melanie Klein, né? Porque gosto um pouquinho de psicanálise, né? Que quando alguém morde o fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. E será que é conveniente para uma sociedade patriarcal que as mulheres, né, mordam o fruto desse conhecimento? Não, de maneira alguma. Assim como não foi conveniente no matriarcado os homens fazerem isso, né? Absolutamente. Eu entendo, né, esse morder o fruto do conhecimento trazer elementos para a consciência, né, integrar elementos na consciência. Então, se esse feminino vier para a consciência, não vai ter espaço para disputa de poder. Absolutamente. Né? E aí você está falando, assim, só para a gente não precisa ir muito longe, né, para ver o quanto a gente tem aí um marco, né, de um início de um desenvolvimento da consciência maior em relação à sexualidade com a revolução sexual, mas a gente ainda tem que caminhar muito, né? Você falou agora assim, o quanto é complicado discutir sexualidade nas escolas, né? O quanto é complicado discutir a sexualidade dessa forma ampla, que é isso, não é ato sexual, mas é relação com o próprio corpo, é conhecimento do corpo, é orientação sexual, né? E aí, assim, se isso é feito, está havendo uma discussão ou uma informação sobre ideologia de gênero. É uma coisa que nem existe. Pelo amor de Deus, eu tenho que aproveitar aqui esse espaço para falar. Exatamente. Ideologia de gênero, não existe isso. Né? Então, punhou-se um negócio como se isso fosse doutrinar a cabeça das pessoas. E assim, o quanto a falta de informação, a falta desse fruto do conhecimento e da própria consciência de si, é que vai gerando essas disfunções sexuais. Então, assim, a gente poderia falar de cada uma, né? Você tem alguns elementos na base de cada uma, mas se eu pensar de uma maneira geral, eu tenho que olhar, claro, a história de cada mulher, né? A história de cada mulher em sua família de origem, a história de cada mulher no seu relacionamento atual, nos relacionamentos que ela já teve. Mas, assim,
do ponto de vista psicológico, a gente pode falar de situações traumáticas, de relações traumáticas, às vezes não é nem a relação sexual, mas a relação afetiva traumática. Então, assim, como é que eu estou enxergando o outro? Uma história, um histórico de repressão, não posso me tocar, ai, corpo, não dá, ninguém pode ver, eu não posso ver, né? Então eu troco de roupa rapidinho, não posso olhar no espelho, eu não quero olhar no espelho. E aí tem uma outra questão que é cultural, social, que é o padrão de beleza. Isso que eu Então, ia se eu não falar. estou encaixada, né, nesse padrão de beleza, se o meu corpo não está adequado a esse padrão de beleza, eu não quero nem olhar no espelho, porque me incomoda, porque é feio. Absolutamente, né, Rosana? E a gente vê, assim, eu acho muito importante a gente falar isso, que uma leve mudança em relação a isso, inclusive uma das marcas mais fortes dos Estados Unidos, que é a Victoria's Secret, quase caiu por causa, ainda bem, de um movimento assim, não, nem todas as mulheres são angels, nem todas as mulheres são modelos, magras ao extremo. É muito bonito, tipo, quem gosta, quem tem, mas assim, tem que ser para a pessoa, não para uma sociedade, né? E assim, essa questão do padrão fica muito complicado porque a gente vê um sofrimento clínico disso, né? De meninas que chegam ao extremo, né? Tipo, a gente vê sobretudo eu percebo muito na adolescência, meninas que chegam ao extremo para tentar chegar a um padrão para ser aceita, né? Tipo, e porque a estética é muito importante, bababá, tipo, foi falado tal coisa, tal coisa. Gente, calma. E ainda bem, Rosana, ainda bem que a gente vê hoje, né? Eu acabei seguindo algumas agências de modelo e tal. A gente vê essa mudança tímida, pequena, mas assim, o corpo perfeito é o corpo que eu tenho. Desde que eu tenha, né? Tipo, assim, saúde em dia, saúde emocional, saúde física. Eu acho que essa é a questão mais importante. E o bonito é uma coisa muito relativa, né? O que é bonito para um não é bonito para outro, né? Então, eu acho que é muito importante essa mudança, mesmo que tímida, de quebra de padrão. E aí é interessante, acho que trazer duas imagens, ou uma imagem em dois contextos, né? Porque, assim, na antiguidade, o que era considerado um corpo de mulher bonita, desejável? Era uma mulher mais cheia, né? Porque a parte da, da sexualidade, né? Os quadris, a parte genital, sobressaía mais, né? Se a gente olhar também, assim, como é que são as figuras, as representações, tanto em pinturas, imagens de uma maneira geral, esculturas da figura da grande mãe, né, que é o amor, né, incondicional. São figuras também que têm a parte do quadril, né, do ventre e do genital bastante destacado. Então, olha que bonito isso. E aí, a gente vive hoje numa era, né, modernidade, pós-modernidade, que foi abolindo isso. Então, vai enxugando teu corpo, vai enxugando teu corpo. Né? Assim como, também se a gente falar do excesso desse corpo, esse excesso desse corpo, né, ou a obesidade, também não é saudável fisicamente, pode esconder o sexo, né, pode esconder a sexualidade. Tá? Então, assim, a gente pensar nessas disfunções e em outras, a gente vai ter que analisar muito bem, assim, o histórico de cada mulher, né, nesse sentido. Eu vou ter que olhar no âmbito religioso e de crenças, né, de transmissão de valores familiares. Vou ter que olhar para a cultura onde essa mulher está inserida, onde ela viveu, de onde ela veio. Porque, assim, no Brasil, a gente até, se a gente for comparar com a cultura afegã, né, o Oriente de Liberdade, obviamente. Lá, essa mulher não tinha direitos, né? E agora o receio é esse, né? O Talibã vai fazer. Eles dizem que não vão tirar os direitos das mulheres, não tem isso. Mas hoje mesmo todos os professores já despediram das alunas mulheres. Isso é muito triste, né? Eu comecei a live com essa reflexão, até falo já, né? Para quem não assistiu desde o começo, depois você veja a live, porque é um ataque ao feminino, né? Não adianta, todo um Sim, feminino. é para deixar mesmo relegado a um segundo plano.
Uhum. Então, não sei se você quer que eu fale mais alguma coisa das disfunções, mas assim, Das disfunções, falou da Rosana, pandemia, né? aham, algumas coisas que eu percebo também são relações mal trabalhadas com parceiro, né, que eu Sim, observo. Como eu mexo muito com a organizacional, não tem como eu deixar de lado o que eu percebo nisso, inclusive na psicossomática, Rosana, na última aula que a gente teve, um psiquiatra falou que as histéricas do Freud, antigamente, hoje estão todas nas sim, indústrias. Tipo, todas trabalhando como workaholic, e assim, eu entendi a analogia dele, mas, enfim, concordar 100% ou não também não é uma questão, mas assim, eu vejo um alto nível de estresse afetando muito toda a sobrecarga que uma mulher tem, né? Tipo, como que eu vou fazer isso? Tipo, se eu faço isso em casa, tipo, eu tenho sim. muitas funções, as mulheres também estão exaustas, né? A pandemia, ela veio e fez essas mães, né? Tipo, essas mulheres virarem mãe integral, professora integral, né? Tipo, fazer funções que não existiam nas suas funções, talvez num período normal. Isso sobrecarregou bastante. E além da falta do conhecimento do corpo, que eu acho que é top, né, list, assim, né? E vejo a falta é, do, é, de aceitação, honestamente, de trabalhar a questão com o parceiro, né? De ver assim, esse relacionamento tá bom, esse relacionamento Uhum. não tá bom, né? Tipo, o que que tá acontecendo? Às vezes a gente vai carregando, deixando tudo para debaixo dos panos, né? E aí a gente vai começa a ver, né, que alguns sintomas, né, ele é importante, porque ele vai nos dá sinais, né, da onde precisa ser trabalhado antes que chegue efetivamente uma doença, né? Olhando bem É, para um olhar mais psicossomático dessas questões. Bom, eu acho, pode falar. não, eu só ia falar que eu acho que é um olhar também analítico, né, ainda psicologia analítica. Hum, Gente, eu tentei chegar ao microfone mais próximo, assim, se melhorou, piorou. Que a gente pensa na finalidade, né, no para quê. Então, o sintoma, ele vai indicar algo que precisa ser reconectado. exatamente. Então, assim, a disfunção sexual enquanto sintoma, as questões, o que essa pessoa precisa rever. Né? E eu acho que a pandemia só potencializou uma série de coisas. Então, Uhum, potencializou também esse cara a cara aí, um com o outro dentro de casa, toda essa sobrecarga. uhum, uhum. E foi aquilo que a gente também já conceituou, né? Que foi uma volta para você mesmo, né? Tipo, a pandemia não teve como escapar, né? E, Rosana, no meu Instagram eu abri uma caixinha hoje fazendo algumas perguntas. Eu vou responder as pessoas Tá, de forma individual, né? Porque eu sei que algumas trouxeram algumas questões muito pessoais. E só que eu escolhi três questões aqui que eu gostaria que talvez você fizesse um breve comentário, né? tá. E olha como isso é real da relação dos parceiros. Qual é o impacto emocional de fazer sexo quando eu não quero? Impacto pior possível, né? Porque assim, é isso de é sofrer uma violência, né? E talvez assim, Exatamente. isso é aquilo que eu falei lá quando estava falando do patriarcado, né? Que é a questão de se colocar nesse lugar de eu tenho que dar prazer para o outro. Eu estou entendendo que não é uma situação de abuso, de estupro, mas assim, eu não quero, mas eu me submeto. Né? Então, o impacto é terrível, porque assim, essa mulher se colocando, né, numa posição inferior, então ele tem o poder, ele manda em mim, ele é meu dono, né? E aí ele decide o que quer, e a obrigação da mulher, a responsabilidade da mulher no casamento também é essa. Isso, gente, é coisa do século retrasado. Isso Por não existe favor, mais. meninos, open Então, mind. assim,
e meninas também que, né, se Absolutamente. apropriem Uhum. do próprio corpo, da própria vida, da própria subjetividade. Então, assim, você pode escolher. Né? Eu sei que é fácil falar, que na relação isso é tudo muito mais complicado, mas assim, então você tem que buscar uma forma de se apropriar de você mesmo, né, de se apropriar desse corpo, de acreditar que esse corpo é seu, e só você pode decidir o que você quer fazer com ele. Né? Uhum. Isso pode gerar N disfunções, né, várias disfunções, não tem um padrão, isso gera depressão, né, autoestima Vai lá extremamente embaixo. baixa, várias consequências aí ruins. Você Uhum. tem uma filha, né? A sua filha vai vendo isso, né? E o modelo de feminino que você vai passar para ela é esse. Então, isso é muito prejudicial também para gerações futuras. Absolutamente, né? Uma pessoa que se cura, cura uma geração, né, Rosana? Eu fico feliz quando entra alguém na clínica, né? É porque eu sei que o fruto disso vai ser o impacto lá na frente de uma geração toda, Uhum, né? A outra acaba caindo bem parecida, eu acho que a resposta, porque não tenho libido com meu parceiro. O que eu tenho que fazer? tá. A gente fala, o que eu Descata tenho a que relação. fazer, o que você tem que fazer, eu não sei. Né? Mas assim, eu achei interessante, porque é uma pergunta bem específica, né? Assim, eu não tenho libido com meu parceiro. Aí a primeira pergunta que vem para mim é, mas você tem Com libido alguém? com outras pessoas? É. Né? Você tem libido, e aí eu estou entendendo que libido, embora seja desejo sexual, também não é só isso. Então acho que precisa ver assim, o que te move, né? O que te dá prazer na vida, né? O que te dá tesão na vida. Uhum. E aí, se a gente jogar para a sexualidade, assim, bom, você não tem libido com o seu parceiro, né? Não tem desejo pelo parceiro, é isso? Mas será que você tem desejo por outras pessoas? Né? Então, Uhum. precisa olhar para isso, porque tem muita coisa que pode estar envolvida. Né? Absolutamente. Pode Uhum. ser que a relação não está legal, então, assim, cabe uma terapia de casal, pode ser que sim, né? Então, o que Uhum. que está ruim na relação que vai gerar dificuldade de desejo, né, com o parceiro? Precisa olhar para essa relação, Uhum. tá? Tem uma fórmula mágica, né? Porque é um pouco que você iniciou falando, né, sobre as consequências. Então, gente, assim, eu queria que vocês entendessem, né, que o ato sexual, o sexo, não está desvinculado da relação. Não. Não é que ele não pode estar, ele não está, porque assim, a gente é ser humano, a gente tem uma totalidade. Sentimentos, né? Então, exatamente. Então, se a minha relação não está boa, provavelmente o sexo também não vai ser legal. Provavelmente Uhum. não vou ter desejo. Então, Uhum. assim, eu já ouvi muitos relatos de mulheres depois, na terapia, descobrem o quê? Nossa, eu não consigo ter relação com meu marido porque eu tenho raiva dele, né? Porque ele me irrita, porque eu tenho X problema ali que eu não resolvi com ele até hoje. Então, aparentemente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem tudo a ver. Tudo a ver, Né? Então, acho que né? descobrir o que está Uhum. causando, o que não está causando, mas o que está levando, né, que está influenciando esse desejo. Uhum. E, Rosana, olha que interessante. Lembra que eu falei da importância do Instagram? A gente trouxe a importância da educação, né? Falamos um pouquinho da educação sexual. Uma pessoa me perguntou assim: como sei o que é o orgasmo? Foi uma mulher. Tá, olha só. Tá vendo? Olha como isso tem a ver com a dificuldade desse contato consigo mesmo, né? Exatamente. Porque a masturbação, gente, é extremamente importante para a mulher conhecer o próprio corpo, né? É Uhum. extremamente. E ela vai descobrir o que é bom para ela, onde ela gosta de ser tocada, né? O que traz prazer, de fato. Porque também não tem o manual, né? O manual do sexo. Até existe. Esse caminho precisa ser feito. Então, existe um ciclo de resposta sexual, né, que Uhum. começa com a excitação, né, do corpo. Então, assim, claro, tem que haver desejo, né, eu tenho desejo de ter uma relação sexual com alguém, e aí o ciclo começa com desejo,
vai para a excitação, que no caso da mulher vai gerar a lubrificação. Então, o corpo se prepara, você tem o entumecimento dos órgãos genitais, né? Vem a lubrificação. Isso significa o quê? Olha, meu corpo está pronto para receber você. Uhum. Né? E Minha até vagina está pronta para receber você. e num Seja homem, campo, seja mulher, seja o que for. exatamente, num campo né, neural, né, do cérebro, o cérebro ele faz assim, eu estava lendo mais ou menos assim 100 milhões de comandos, tipo 100 mil comandos novos para poder o orgasmo acontecer e assim é liberado adrenalina, os batimentos cardíacos aumentam, tudo isso, né? É um trabalho psicológico, mas é um trabalho do próprio corpo, né, para o orgasmo acontecer. E, Bioquímico, né? e bioquímico, né? Exatamente, Químico, exatamente. exatamente. Então, assim, a partir do momento que esse corpo está preparado, né, que ele está não só com desejo, mas ele tá estruturado, né, ele tá pronto para receber esse ato, né, para que aconteça o ato sexual, quanto maior a excitação, mais pronto esse organismo vai ficar. E aí a gente tem na fase seguinte o clímax, né? Que é quando a mulher, eu vou falar da mulher porque é o tema, tá, gente? É quando a mulher atinge o orgasmo. Seria o quê? Seria o ápice dessa excitação, né? Seria quando ela se entrega totalmente, quando o organismo dela se entrega totalmente e assim, vão haver também alterações fisiológicas, tá? Então, aumento de pressão, de alteração de eletricidade da pele, né? Acelera mais ainda o coração, existe uma sensação de prazer muito grande, né? De prazer e de entrega, onde todo o resto fica como fundo, né? Fica esquecido, tá? E logo em seguida a gente tem o quê? Né? Então, existe o ápice, né? Existe essa entrega, existe essa experiência, essa vivência máxima do prazer, e depois que a gente chama da fase do relaxamento. Então, assim, como se a gente usasse todas as forças ali, né? Toda a nossa Toda a energia, nossa né? energia, e depois há um momento de tranquilização desse corpo, tá? O que caracteriza o orgasmo? Né? Esse ápice de prazer. Então, assim, não só o meu corpo se preparou, mas ele conseguiu despejar todo esse prazer de alguma forma. Tá? Então, na mulher é raríssimo, a gente não vê, né? São situações raras onde a gente vai ter uma ejaculação como o homem tem. Sim, Mas sim. existe a vivência, tanto física quanto psicológica, desse extremo prazer. Né? Nossa, né? Me entreguei aqui. Aqui eu me Então, acho que entreguei, né? Uhum. Você É falou da anorgasmia, né? Que tem 5% estatisticamente 35% das mulheres. brasileiro. E, assim, é assustador o quanto a gente tem casos de anorgasmia primária, né? Que é o quê? Mulheres que chegam pra gente e falam assim, olha, eu não sei o que é, porque eu nunca tive. Ou sei lá, se eu tive, eu não sei. Eu não sei o que é. Então, olha, mulheres que estão em relacionamentos há anos, falam, eu nunca tive Exatamente. um orgasmo. E, Rosana, para a gente finalizar, eu vou trazer uma questão que sempre me perguntam, né? Tipo, em especial quando é live ou quando é mentoria, de pessoas de outras áreas, né? A primeira coisa que eu quero perguntar, que você responda honestamente, e eu sei que você vai responder, como se tratar isso de forma efetiva para a cura? E depois, além dessa coisa, honestamente, que você vai é, quais são outras ferramentas para se buscar, além da psicologia? Não uma ressignificação, mas talvez um conhecimento, enfim, sobre isso. Tá.
Eu não entendi bem a primeira pergunta. Como Como tratar tratar isso? as questões quando a gente sabe que, além do biológico, existem as questões emocionais relacionadas ao sexo? É na psicoterapia individual? É na terapia de casal? É com o sexólogo? Como se trata? Tá. Na terapia individual, né, porque são questões muito particulares, e aí o terapeuta vai ter que, junto com essa mulher, entender esse histórico, ver o que é possível propor, né, qual é o grau de abertura que essa mulher tem. Então, isso não seria viável nem confortável para a mulher trabalhar numa terapia de casal. Tá? Então, Uhum. com certeza, numa terapia individual e com um profissional especializado, né, que tem uma especialização em terapia sexual, com Uhum. certeza. Uhum. Tá? Né? E aí Tá. você falou outros caminhos, né, outra É porque, assim, possibilidade. quando eu faço live com outras áreas, falam assim, ah, mas tudo é psicologia, tudo é psicologia. Gente, desculpa, mas é porque é mesmo. E aí eles sempre perguntam, além da terapia, das questões da psicologia, existe alguma uma questão que pode ajudar, não curar, mas pode ajudar? Uhum. Sim, se a gente pensar fora da psicoterapia, né, que para a gente que é psicóloga é difícil pensar, mas tem, claro que tem. A psicoterapia também não é a panaceia do mundo, né? Aham. Acho que aí vai depender muito da disponibilidade de cada um para o processo de autoconhecimento. Uhum. Então, eu vou partir lá daquela primeira ideia, né? Eu vejo que talvez a maior dificuldade seja essa, em se conhecer, em conhecer o próprio corpo. Então, tudo que a mulher puder fazer para conhecer o próprio corpo e para entrar em contato com o próprio corpo, eu vejo que é muito válido. Por exemplo, né? Dança, yoga, o que mais? Massagem, né? Algum tipo de relaxamento, porque isso vai favorecer esse contato com o próprio corpo. E às vezes vai ajudando também algumas mulheres a perder o medo do próprio corpo. Porque tem mulher que tem medo, Absolutamente. Uhum. E que algumas não pacientes quer se minhas ver. gostam bastante da massagem tântrica, né? Feita com alguma pessoa muito especializada, né? Tipo, de confiança, né, Rosana? Porque é uma massagem que vai mais íntimo, mas assim, tem tido resultados bem efetivos. Uhum, sim, com certeza. Uhum. Acho que assim, qualquer atividade física também que possa ajudar a presentificar o corpo, Uhum. né? Porque Uhum. se a gente fica muito no nível mental, como se a gente só tivesse cérebro, né? Só tivesse Uhum. racionalidade. E aí esse corpo fica esquecido. Então Uhum. é preciso presentificar esse corpo, né? Sentir Uhum. esse corpo. Uhum. Absolutamente. Rosana, eu queria te agradecer. Nossa, 1 hora e meia de live, né? Ponto máximo, 130 espectadores, né? Tipo, muita gente do Unisal falando que vai assistir depois, me mandando mensagem do WhatsApp, sobretudo o pessoal da minha sala. O pessoal do Unisal em peso entrou. Isso só mostra a Ah, sua importância, não só na nossa vida, mas na psicologia do Brasil e na psicologia clínica, e em especial na psicologia analítica. Para mim, para minha vida pessoal, isso é um momento que eu vou, assim, é um marco histórico, né? Eu sou extremamente feliz de te ter aqui como colega, mas sobretudo uma extrema admiração como pessoa, como profissional, né? E como professora que marcou a minha vida e a minha história, com certeza. muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa, foi assim, nem vi o tempo passar. Se deixasse, eu ia ficar falando aqui até meia-noite. Sim, Né? sim. Dei uma segurada aqui, eu sei que você tem um tempo aí também. Espero que tenha Aham. sido, e para mim foi um presente, foi um prazer muito grande. Obrigada. Então, gente, eu queria Falar do que agradecer a eu todo gosto, mundo. Né, é tão bom, né, Rosana, falar de psicologia, né? Quando a gente não é difícil, muito pelo contrário, é prazeroso, né?
lá vai eu para psicologia organizacional de novo. Christophe Dejour, ele fala muito dessa questão da importância do trabalho na vida, não só como sofrimento, mas do prazer, né? E assim, e a psicologia para mim parece que tem hora que eu nem trabalho, porque é tão meu, assim, como se fosse uma parte inerente a mim. Não tem muito como falar. Eu falo que os psicólogos são apaixonados, né? Por isso que dia 27 todo mundo comemora o dia dessa profissão, mas dia 27 de agosto, você vê assim, Instagram, Facebook, todo mundo fazendo a maior festa, né? Eu acho que é uma profissão especial. É porque eu sou psicóloga, mas Sim. é uma profissão muito especial e diferenciada. Então, eu queria agradecer a todo mundo. A live vai ficar salva. Depois a gente vai passar isso para o YouTube e para o YouTube da Rosana também. Não esqueçam de acessar o canal da Rosana, tá demais, né? O nome da clínica, né, Rosana? Isso, Clínica Paion. Clínica Paion. E quem não viu, reveja toda a live novamente, porque foi um dos assuntos mais importantes que eu já abordei, e volto a dizer, em especial nesse momento histórico. Beijo, gente. Muito obrigada. 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 Tá. Tchau.